Saudações e seja bem-vindo a essa aula. Eu sou o Mauro Miguel, formador especialista em Excel, e nessa aula eu quero ajudar a resolver algumas perguntas que sempre caem em entrevista de emprego nas provas de Excel, ok? Então veja só, eu tenho aqui um relatório sobre a produção diária de máquinas A1 e A2. Então, nesse relatório aqui, nós temos aqui a coluna de registro, nesse caso do dia de produção, o tempo que as máquinas levam para produzir as peças e aqui o status das peças. Tudo bem. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual o tempo total gasto por todas as máquinas? É para usar aqui uma função. Mas ok, se fosse só para saber o tempo, ao chegar aqui nessa célula, clicar, depois Ctrl Shift, seta para baixo, eu vejo aqui que o tempo é de 1578 minutos. Mas agora, eu quero ver aquele valor nessa célula aqui. E eu tenho que usar uma função para que este somatório aqui seja dinâmico. Isso é, ao aumentar aqui os registros, aqui também deve aumentar. Por isso temos que usar aqui funções, ou por acaso uma função. Então, para somar aqui, em português, usamos uma função soma e em inglês será a função sum. Como a minha versão de Excel aqui está em inglês, então será a função sum. Então, coloco aqui igual sum e depois clico duas vezes nessa função. Então, aqui está a pedir os números, que será deste número até o último lá embaixo. Então, clique naquela célula, em seguida seguro em Ctrl, Shift e seta para baixo. Assim ele vai até a última célula preenchida. Depois fecho parênteses e Enter. Então, está aqui o valor, 1578 segundos, minutos, por o caso aqui. Tudo bem. E depois aqui estão a pedir qual o tempo em minuto total gasto pela máquina A1. Aqui já é diferente. Esse tempo aqui é o tempo total das duas máquinas. Então, mas aqui estão a pedir o tempo que a máquina A1 gasta na sua produção. Então, aqui tem que usar aqui uma função condicional que vai somar se. E somar se em inglês fica sum if. Então, a ideia é essa. Vai somar se, por acaso aqui for a máquina A1. E depois vai somar se for a máquina A2. É isso que nós temos que fazer aqui. Então, vou colocar aqui igual sum if. Aqui está, clico duas vezes. Essa função SUMIF possui três argumentos. Primeiro é o range, depois o critério e por fim o SUMRange. Então, o que é range? Range é o intervalo, intervalo, que possui o nosso critério. Nós queremos saber aqui qual é o tempo em minutos gasto pela máquina A1. Então, máquina A1 é o nosso critério. Então, o range que seria o intervalo que possui o nosso critério, ou seja, que é a coluna máquina, que possui aqui tanto A1 como a máquina A2. Então, range é o intervalo que possui o nosso critério, ok? E o critério já definiu a pergunta, que é a máquina A1. E o SUMRange, esse aqui é simples. SUMRange, que traduzindo seria intervalo de soma, é a coluna com os números que nós vamos somar só. Então vamos lá ver como é que isso funciona aqui na prática. Coloco aqui, ou chego aqui, range. Clico nessa célula, depois Ctrl Shift seta para baixo. Fui até a última célula preenchida. Com boas práticas, nós sempre trancamos os intervalos. Então aqui eu cliquei na tecla F4. Se não funcionar para ti, é só clicar em FN F4 só. E depois, e detalhe importante, aqui vem range e depois vem critério. Mas para ele pular para o critério, tem um separador aqui, que para mim é vírgula, mas você pode ser ponto e vírgula. Então, vou colocar vírgula. Veja só, o bold passou para o critério. Então, aqui eu quero saber qual é o tempo em minutos total gasto pela máquina A1, ok? Então, é para a máquina A1. Então, eu devo colocar aqui a máquina A1. No entanto, eu devo colocar entre aspas. E uma coisa importante, veja só aqui. Máquina A1 tem acento. Esse acento conta. Então, acento conta. Então, vou colocar aqui entre aspas
entre aspas, máquina A1. Fecho aspas. Separador aqui para ir para o Sum Range. Sum Range que é só clicar aqui, depois Ctrl Shift seta para baixo. Vou trancar também, F4. Então fica assim a fórmula. Depois parênteses, parênteses e Enter. Então o valor aqui deu 767. Ok? E para a máquina A2, mesma história. Será igual aqui. Sum if. Range é essa coluna que possui o nosso critério. Depois eu vou trancar separador. Então aqui será a máquina A2. Fecho aspas, separador. E o sum range será aqui essa coluna do tempo. Depois tranco com F4, parênteses. E aqui, o que falhou? Isso aqui é normal. Olhando aqui, no lugar de fechar parênteses, eu coloquei aspas. Isso aqui é normal. Vou clicar aqui em OK. Então, vou aqui tirar parênteses e aqui fechar aspas. Ok, aqui está. Então, espera-se que, somando este valor e este ds, será que vai dar certo? Coloco aqui igual, clico neste, mais clico neste aqui. Enter, então deu no mesmo. Então, aqui, o que nós concluímos? O tempo total das duas máquinas é de 1568 minutos, em que a máquina A1 leva 767 minutos e a outra máquina leva 811 minutos. Ótimo. Então, para essas primeiras 3 perguntas, nós aqui já resolvemos, solucionamos. Vamos avançar para as outras perguntas. Aqui vem o seguinte. Qual a média de produção da máquina A1? Idem para a máquina A2. Ok? Então, aqui nós temos já que ver que a pergunta mudou. Nessa anterior, que era aqui vamos lá ver, o tempo em minutos total. Então, nós somamos. No entanto, aqui já querem a média de produção. Então, se é média de produção, então a função é average, né? Média em inglês é average. No entanto, aqui vem média de produção da máquina A1. Então, fica average if. Só isso. Então, coloco aqui igual average if. Só. E em termos de critérios, é semelhante com a anterior, com a sum if. Temos aqui o range, que é o intervalo que possui o nosso critério. Depois temos o critério, que por acaso é a máquina A1. E depois o average range, que também será o intervalo com os valores a somar. Ou por acaso aqui, com os valores a calcular a média. Só. Então, range será daqui, Ctrl Shift seta para baixo, até a última célula. Vou trancar, boas práticas, separador. Depois aqui, critério. Já sabemos que aqui quer a informação da máquina A1. E depois aqui, average range, que será esse aqui. Ctrl Shift seta para baixo. Vamos trancar. E depois parênteses. Ok? Então quer dizer que a máquina A1 em média leva 5,5 minutos. E esses decimais aqui, para remover eles é simples. Vou aqui clicar nessa seta. Então fica assim. Então deixei apenas 2 casas decimais. Só. Então em seguida vamos calcular aqui a média da máquina A2. Que vamos usar aqui a mesma função. Então estou aqui. Coloco igual average if. Então range será esse range aqui. Depois F4. Separador. Aqui eu vou colocar máquina A2, separador. E aqui nesse outro argumento
é só pegar esse aqui, Ctrl Shift seta para baixo, vamos trancar, parênteses e Enter, que dá nesse outro valor. E depois aqui, mesma história, vamos aqui remover as casas decimais, ok? Fica desse jeito. E temos aqui mais uma pergunta que é: qual máquina tem média de produção mais baixa? Para responder aqui essa questão, temos que usar aqui uma função condicional que vai permitir que o Excel analise esses dois números e depois perceba ou identifique o número menor ou o número mais baixo. Então aqui eu preparei uma ilustração. Aqui ao clicar tem um shape, uma forma branca, era mesmo para manter o foco. Então vou clicar aqui em qualquer lugar e arrastar. Então aqui, veja só o que tem. Para saber qual máquina tem média de produção mais baixa, temos que fazer aqui um teste, que é: será que o valor da máquina 1 é menor que da máquina 2? Só essa pergunta. Será que o valor da máquina 1 é menor que da máquina 2? Se for verdade, então é a máquina 1. Caso contrário, será a máquina 2. Tão simples quanto isso. E como é que fica aqui dentro do Excel? Fica assim, igual if. Então, aqui está pedindo o teste lógico. Vou analisar. Será que o valor da máquina A1, será que este valor da máquina A1, que é na célula F4, é menor que o valor da máquina 2, que está aqui na célula F7? Depois aqui, veja. Fiz aqui o teste. Aqui está a pedir os valores se verdade e os valores se falso. Então, para pular para esse outro critério, será aqui separador. Então, o valor se verdade. Então, se o valor da máquina A1 for menor que da máquina A2, então vou exibir aqui o texto máquina A1. Então, aqui vou colocar entre aspas máquina A1. Caso contrário, vou exibir aqui a palavra máquina A2. Depois parênteses, antes de terminar a função. Quando nós colocamos ou digitamos uma informação que não é nativa do Excel, por exemplo, máquina, aprovado, reprovado, dispensado, sempre deve estar entre aspas. No entanto, se esse texto estiver numa célula, é só clicar nessa célula. Só isso. Então aqui vou dar um Enter. Então aqui veja, tenho aqui a máquina A1, a máquina A2, desculpa. Então aqui 5.52, 5.48. Então o Excel analisou e percebeu que esse valor, ou o valor mais baixo, é referente aqui à máquina A2 só. Por que nós usamos função aqui? Porque esses valores podem mudar e em função disso, essa célula aqui ou essa fórmula também vai mudar, ok? Então, vamos lá seguir aqui para o último caso. É o seguinte. Use uma função para preencher a coluna status com OK ou ruim. OK para tempo de produção em minutos menor que 4.30 minutos. Caso contrário, ruim. Então aqui é a mesma história. Vamos lá. Se o tempo de produção for menor que 4.30, queremos exibir a palavra OK, caso contrário, ruim. Então fica assim. Igual if. Se este tempo aqui for menor que 4.30, eu quero exibir qual palavra? Quero exibir a palavra OK. Caso contrário, vou exibir a palavra ruim. Só. Depois, clico aqui. Então, 1.05 é menor que 4.3. Está OK. E ao arrastar para baixo, vamos lá ver uma coisa antes. Ao clicar aqui, depois Ctrl seta para baixo, eu vou até a última célula preenchida, que por acaso aqui é a linha 45. Mas agora, se eu tivesse mais registros, depois pegar e arrastar, levaria um tempo. Então, a maneira mais rápida é só clicar aqui, depois aqui na pontinha, clicar 2 vezes, que ele vai fazer um auto preenchimento só. Então, veja só. 1.05 está OK, porque é menor que 4. 9 é ruim.
8 é ruim, 3, 4 estão ok, porque são menores que 4.3. Então, é assim como nós conseguimos aqui concluir a resolução desse teste. Pratique esses conceitos porque eles são muito importantes no dia a dia de um profissional que usa o Excel. Tchau, tchau e até a próxima.